Olá, seja muito bem-vindo ao canal DDS, Desperte do Sistema. Se você por um acaso chegou até aqui, é porque já começou a perceber que nem tudo é o que parece e que existe algo acontecendo por trás de todas essas notícias, da política e até mesmo da tecnologia. Aqui a gente conecta os pontos entre geopolítica, possíveis profecias bíblicas e o que está se desenrolando no mundo na atualidade. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais informações e prepare sua mente, porque o conteúdo aqui é fora da curva. Aqui é para quem quer enxergar além do sistema. Peter Thiel, o Vaticano e profecias bíblicas. O que pode estar por trás de tudo isso? Quando um dos homens mais poderosos do mundo, atuante na área de tecnologia mundial, aparece em Roma para falar sobre um possível surgimento do anticristo, e isso acontece praticamente nas portas do Vaticano, a pergunta que deixa de ser apenas política ou religiosa, ela passa a ser de cunho espiritual. Porque talvez Peter Thiel, que não é um homem comum e nem qualquer bilionário, mas um grande investidor, ele não é só um nome mais comum ali do Vale do Silício. Estamos falando de um homem ligado à criação de estruturas que influenciam o dinheiro digital, vigilância, inteligência artificial, análise de dados e poder geopolítico. Thiel é um cofundador do PayPal, que foi o primeiro grande investidor externo também do Facebook, também cofundador da Palantir, uma empresa de software e análise de dados com forte atuação em governos e segurança. E agora esse mesmo homem vai até Roma, em um encontro a portas fechadas, por convite, para falar sobre anticristo, governo mundial, tecnologia e o destino da minha e da sua vida. Algo não está normal. Seria tudo isso uma coincidência, provocação, uma teoria talvez da conspiração ou sinais dos tempos e cumprimentos de profecias? É isso que vamos entender agora, quem é Peter Thiel, para que você possa entender porque esse assunto chama tanta a nossa atenção. Você precisa primeiro saber quem é esse grande empresário. Peter, ele nasceu na Alemanha em 1967, foi criado nos Estados Unidos e se tornou uma das mais influentes figuras da tecnologia e do capital de risco no mundo. Ele foi um dos cofundadores do PayPal, liderou a empresa que ajudou também a transformá-la em uma das maiores potências de pagamentos digitais da atualidade. Depois, tornou-se um dos nomes centrais do chamado Círculo da Elite Tecnológica do Vale do Silício. Ainda depois, Peter fez o primeiro investimento externo muito relevante no Facebook e também cofundou a Palantir, empresa voltada para análises massivas de dados, inteligência e operações ligadas à segurança. Grave bem esse nome. Empresas correlacionadas à defesa, governo e segurança. No site de relações com investidores da própria Palantir, ele aparece como cofundador e presidente do conselho desde 2003. Ou seja, quando Peter ainda fala, possivelmente ele não fala apenas de periferia, de poder, ele fala de dentro do centro nervoso do poder tecnológico. E é aqui o ponto-chave que prende a atenção de todo o público e a minha e a sua que está aqui nesse momento. Ele não é apenas um homem de negócios. Diversas reportagens recentes mostram que ele vem tratando com muita seriedade temas como o anticristo, o fim dos tempos, riscos existenciais, guerras nucleares, IA e um governo mundial. Em Roma, ele organizou e protagonizou um evento fechado exatamente falando sobre esses temas. Então nós estamos aqui falando nada mais, nada menos de um grande bilionário da tecnologia ligado a sistemas de dados e poder, refletindo publicamente sobre a figura da possível chegada do anticristo, o que de fato aconteceu em Roma.
Agora vamos aos fatos. Nos últimos dias, as agências como a Reuters e a AP relataram que Peter esteve sim em Roma para uma série privada e fechada de palestras sobre o anticristo. O evento ele era por convite, cercado de descrições e chamou muita atenção justamente por ocorrer na órbita do Vaticano. A Associated Press informou que instituições católicas inicialmente associadas ao evento recuaram e disseram que não havia afiliação oficial. Já a Reuters também relatou que, apesar da especulação, não havia agenda oficial de encontro com o Papa Leão XIV, nem com a primeira-ministra Giorgia Meloni. Então, para sermos justos com os fatos, não dá para dizer com segurança que houve uma reunião no Vaticano, no sentido formal. Mas sim, dá para termos a ideia, para compreendermos que houve uma aproximação simbólica fortíssima, porque o nome central da elite tecnocrata foi a Roma falar sobre o anticristo a portas do centro mundial do catolicismo. E isso por si só já é algo gigantesco. E por que isso nos chama tanto a atenção? Porque Peter ele representa uma grande fusão rara de três mundos. O mundo do dinheiro digital, o mundo da tecnologia e da vigilância e dados, e o mundo das ideias religiosas e apocalípticas. PayPal remete à infraestrutura financeira digital. A Palantir, por sua vez, remete a monitoramento, dados, inteligência e tomada de decisão em larga escala. As palestras sobre o anticristo revelam que Thiel não vê religião como um detalhe, talvez irrelevante, mas como algo conectado ao futuro de toda a civilização. É justamente aí onde o tema explode, para quem quer e vem acompanhando profecias bíblicas. Porque quando a Bíblia fala de um sistema final de controle, muita gente imediatamente pensa em três elementos: poder político centralizado, controle da economia mundial e, claro, uma influência espiritual ou talvez religiosa sobre todas as massas da população mundial. Quando um homem ligado a dados, tecnologia, poder estatal, estruturas econômicas aparece debatendo sobre o anticristo nas regiões do Vaticano, o imaginário profético naturalmente é ativado. Importante, isso ainda não prova que Peter seja um agente de qualquer cumprimento profético específico. Quero deixar isso bem claro para vocês. Apenas estamos tentando entender o que vem acontecendo no mundo. Mas mostra que pessoas muito próximas do topo do sistema global estão pensando e falando exatamente sobre categorias que, durante décadas, muitos cristãos se associaram à polêmica do fim dos tempos. E o que a Bíblia diz e por que muitos fazem essa conexão. Vamos agora à parte bíblica, para você que talvez não tenha essa compreensão e está aqui pelo fator da geopolítica, dos acontecimentos, que você possa compreender o que as escrituras sagradas dizem ali no último livro, o livro de Apocalipse, exatamente no capítulo 13. Aparece um cenário no qual ninguém poderia vender, comprar, e nem, claro, se não estivesse vinculado a um sistema de uma marca e submissão. Isso é uma das maiores razões pelas quais tantos cristãos, ao olhar para moedas digitais, identidades digitais, infraestruturas tecnológicas centralizadas, fazem paralelos tecnológicos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala do homem do pecado, ou homem da iniquidade, alguém que se exaltaria acima de tudo o que é chamado Deus e se apresenta com pretensões absolutas. Para muitos intérpretes cristãos, isso aponta para uma figura de poder global, político e espiritual, marcada por um engano e exaltação. No livro de Daniel, no capítulo 7, a visão de impérios, bestas e domínios centralizando alimenta a leitura de que, no fim, haverá uma forma de poder esmagadora, maior do que todas as estruturas já vistas no mundo anteriormente. Agora eu queria te chamar a reflexão. Pense comigo. Economia mundial, rastreabilidade total,
IA para prever comportamento, plataformas que interligam finanças, identidade, informação e decisões, e ao mesmo tempo elites poderosos discutindo abertamente sobre o anticristo, é óbvio que isso vai acender um alerta em quem lê a Bíblia de forma escatológica. Mas aqui é preciso maturidade espiritual. A Bíblia não manda a gente transformar cada manchete em cumprimento automático de profecias. Não. Ela pede que vigiemos. Ela nos pede discernimento para que não sejamos enganados. Então a melhor leitura talvez não seja dizer, pronto, já descobrimos quem é o anticristo. Não. Muito distante disso. A melhor leitura que eu trago para vocês é: os mecanismos que poderiam sustentar um sistema global de controle estão muito mais visíveis hoje na atualidade do que em qualquer outra geração recente. E isso sim merece uma atenção séria e especial. E quais são as possibilidades por trás da presença de Peter em Roma? Então, o que Peter poderia estar buscando, talvez, com essa movimentação? Primeira possibilidade que podemos colocar seria uma influência intelectual e espiritual. Ele pode estar tentando influenciar a leitura do futuro dentro de círculos conservadores, religiosos e acadêmicos. As reportagens mostram que suas palestras tratavam o anticristo como tema sério, algo que não soa como talvez uma curiosidade ou folclore. A segunda possibilidade é uma disputa sobre o rumo ético da tecnologia mundial. As críticas ligadas ao Vaticano mostram um choque entre duas realidades. Uma mais favorável à regulamentação ética da inteligência artificial e outra mais desconfiada de usar o medo, o apocalipse, para frear a tecnologia. Empresas como a Reuters e a FT destacaram esse embate entre Thiel e vozes católicas ligadas ao debate ético sobre inteligência artificial. Uma terceira possibilidade seria a construção de pontes entre poder tecnológico e poder simbólico. Mesmo sem encontro oficial com o Papa, não sabemos, não podemos afirmar, essa informação não temos. Estar em Roma, pertinho do Vaticano, falando sobre anticristo, já é algo carregado de simbologia e obscuridade. É quase uma mensagem. A batalha sobre o futuro não é somente sobre economia, também moral, espiritual e de cunho de civilização. Uma quarta possibilidade que podemos compreender de tudo isso seria uma leitura geopolítica, sim, do fim de uma era. Uma parte do mundo da tecnologia já não pensa apenas em inovação como confronto. Pensa em guerra, colapso, conflitos, inteligência artificial, controle populacional, riscos existenciais. Nesse ambiente, linguagens apocalípticas deixam de ser apenas religiosas e passam a ser estratégicas. É isso que torna Peter uma figura tão fascinante para esse debate. Ele está na fronteira entre o laboratório, o mercado, a geopolítica e a escatologia. Se você não sabe o que é escatologia, está relacionado ao estudo do fim dos tempos. Talvez Peter Thiel não seja a resposta que buscamos. Talvez ele seja apenas um sintoma, uma possibilidade. Um sintoma de que as elites do nosso tempo presente já não falam apenas de lucro e de inovação. Elas falam de destino, colapso, anticristo, poder global e futuro da humanidade, enquanto muitos cristãos dormem sem nem ideia do que vem acontecendo. Eu e você estamos antenados e buscando nos conectar com todos esses fatos. Quando a tecnologia, a economia, a religião começam a tocar o mesmo ponto, o cristão prudente, ele não entra em pânico, mas ele também não dorme. Porque a questão não é apenas quem é Peter Thiel. A questão é que tipo de mundo está sendo construído diante dos nossos olhos. E o mais importante ainda, quando esse sistema estiver completo, você vai reconhecer os sinais ou estará completamente adaptado a ele. E eu queria te convidar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, encaminhe esse vídeo para quem acha de extrema importância, para quem está conectado com os estudos das Escrituras Sagradas e ama
estudar geopolítica e tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo, e que Deus abençoe a sua vida. Lembrando, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Deus te abençoe e até a próxima.